Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Olá, tudo bom, gente? Estou de volta após minhas olha, férias. fez falta, viu? Ai, foi tão bom. Passa rápido, Passa né? muito rápido. Mas nós estamos felizes que você está de volta. Que bom. E, Rê, antes da gente apresentar a nossa convidada, já deixar aqui o convite para o pessoal. Com certeza. Ano se inscrever no começando, canal, né? Rê? Exatamente. Então, você já está voltando para sua academia, né? Para os seus afazeres, levando a molecada para a escola. Então, assiste a gente que você vai ter aí os seus caminhos bem agradáveis, né? Vai ter bastante entretenimento aí para os sim. trânsitos. O trânsito que já volta, né? É isso aí. E, Rê, então apresenta a nossa convidada, muito especial. Bom, gente, hoje eu estou muito feliz de receber uma pessoa que eu conheci mais recentemente, mas que já, né, tomou um lugar muito especial aí no coração da gente. É a Cláudia Serra. Ela é psicanalista, terapeuta, uma pessoa incrível. Queria te dar as boas-vindas, Cláudia. Obrigada de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque realmente é uma honra, né, estar podendo participar. Eu venho acompanhando aí o trabalho de vocês e é sempre muito importante, né, que a gente tenha aí essas conexões, essas trocas, né. Eu estou aprendendo muito, né, com os conteúdos que vocês estão trazendo também. Ah, que legal. Então, eu falo que isso é uma troca, a gente tem que estar, né. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é a primeira vez que eu participo de um podcast aqui em São Paulo. Então, o coração está quentinho. Não, com certeza. E a gente queria saber de você, Cláudia. Fala um pouquinho de você, do começo da sua trajetória, né, das escolhas que você fez aí que te trouxeram até esse lugar. A gente queria ouvir um pouquinho de você. Bom, eu comecei aí com a psicologia, né, que era algo que sempre foi meu sonho clínica, mas durante o percurso tive uma gestação aí maravilhosa, mas mudaram os planos, né? E mudei meus planos e há 14 anos eu fui embora de São Paulo, viver no interior. E aí o rumo mudou realmente, aí virou, né? Total, né? Total. E aí, por conta da questão da psicologia, recursos humanos, eu fui focar na área de recursos humanos. Fiz a minha formação, mas ainda ficou aquela coisa assim de, não, tá faltando alguma coisa, né? E aí eu fiz a psicanálise, né? E fiz outros cursos também, pós-graduação na psicologia, e fui me inteirando aí mais para que eu pudesse ser atuante na parte clínica. E há 3 anos atrás, eu saí do CLT de vez, né? Que era algo que, para quem tem aí uma vida de CLT, então eu falo que isso realmente é um passo muito grande, né? Pra gente se dá muita insegurança, né? E aí eu falei, não, agora vai ter que ser essa tomada de decisão, porque eu fazia meados de um pouco de CLT, atendimento, até realmente gerar mais confiança, né? Mas é o que eu sempre falo, se a gente não pratica, a gente não tem essa segurança, né? E aí, realmente, eu saí há 3 anos e parti para a parte de clínica. Você trabalhava em RH? Em RH. Ah, tá. Trabalhei durante muito tempo no RH, em núcleo de carreira numa instituição de ensino em Indaiatuba, que é onde realmente também foi que me despertou aí nessa questão. Falou, não, agora eu tenho que seguir realmente. E foi onde deu essa virada de chave para realmente eu seguir. Então, há 3 anos eu saí do CLT e foquei na parte clínica. E foi durante a pandemia, então, pela cronologia aí? Foi. Então, foi desafiador, né? Com certeza. Porque foi no momento que você fala, e agora? Será que realmente é o momento certo? E o momento certo é aquele que nós estamos nos sentindo preparadas. Não existe, né? O momento perfeito, o alinhamento dos planetas perfeitos para a gente tomar essas decisões. Tem que ir na coragem mesmo, né? E se sentir confiante, entender que você é um processo, que no percurso vai haver aí algumas alterações. Percalços. Vai. Então, assim, e isso tudo, em base também de muita terapia, porque um terapeuta tem que fazer terapia. É verdade, né? Então, isso também auxilia bastante no processo. Perfeito. E quando você saiu do CLT e migrou, assim, você já tinha alguma linha específica de cuidado que você achou? Porque, assim, querendo ou não, né, trabalhando com recursos humanos, você acaba conhecendo muita gente. Então, como que foi, assim, você tá numa cidade do interior, né? Eu lembro que em algumas conversas você falou um pouquinho, né, muitas vezes dessa dificuldade de se inserir no contexto corporativo, enfim, quando você não é originário
funcionária daquela região, daquela cidade. É porque já tem os núcleos, tem a família Exatamente. tal, a família tal. Isso. No interior tem muito isso, Tem, né? eles são, né? São assim, com a turma deles, né? Eu brinco que quando eu entrei na cidade, eu era CLT, então trabalhei numa instituição de ensino, foi onde eu conheci muitas pessoas, né? Falo que lá que foi a viradinha de chave. Mas esse processo de você iniciar carreira solo, realmente eu falo que é um passinho de cada vez, para as pessoas estarem te conhecendo, saberem quem você é, a questão do seu trabalho, a indicação, né? Então, isso é plantar uma sementinha. Tem que acreditar, né? Na possibilidade, no potencial, né? Então, assim, é uma cidade muito boa, eu falo com muito carinho, que eu gosto muito, mas tem essa questão regional. Então, com isso, né, surgiram, assim, outros projetos, inclusive de muitas mulheres que foram para lá na pandemia, porque eu falo que as mulheres que foram para lá na pandemia, ou por conta de sair da cidade grande, ou por conta de marido que mudou de trabalho, então isso a cidade acabou trazendo muito mais famílias. E essas famílias, as mulheres chegaram lá, elas queriam empreender em alguma coisa. E aí, nesse momento, foi onde a gente também acolheu essas pessoas, porque a gente sabe também Como é, né? Como são as dificuldades. Exatamente. Então, foi uma troca bem legal e hoje a gente ainda tem aí um grupo de quase 300 mulheres que realmente São grandes. tem algumas que são de Indaiatuba, né? Mas tem muitas que chegaram depois. E são profissionais liberais, são fonoaudiólogas, nutris? Como que é o público? Fala um pouquinho, né, o nome do projeto. Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba, que, assim, eu faço parte da diretoria de lá. É um projeto incrível, que depois também eu vou passar aí para vocês, que vocês possam seguir lá. Com certeza. Temos um canal. E essas mulheres a gente também acolhe. Tem treinamentos, tem cursos, e são de todas as áreas. E a gente sempre fala, não necessariamente, é uma terapeuta ou uma nutri. Não, porque lá ninguém está para competir, sim para somar, né? Então, a gente sempre tem uma troca com as meninas, a gente faz palestras juntas, até, mesmo que seja o mesmo ramo de atividade, porque cada uma tem ali alguma coisa, né, para estar somando. Então, nós temos os dias certos. Então, na segunda-feira, quem é de vendas vai fazer as suas publicações. Quem vende serviços... Então, é um grupo de WhatsApp? Assim, também tem de WhatsApp. E aí, nós fazemos os encontros na quinta-feira, de manhã, numa quinta, na outra noite, para que todas possam... São presenciais, são online? São presenciais, né? Que legal. E alguns cursos, treinamentos que a gente faz online. Então, também tem... Por exemplo... Chamamos uma nutri para que ela possa colocar alguma coisa ali voltada a uma alimentação saudável, de como que pode ser feito. Então, ela vai lá, ela explica. Então, são treinamentos pequenos, curtos, mas para que as meninas possam ter. A parte online, tem muita gente que tem dificuldade de estar postando no Instagram, então a gente dá esses cursos. Legal. Suporte digital, assim. Isso. Então, assim, é bem legal porque todo mundo participa. Todo mundo pode contribuir e receber contribuições, né? Exatamente, eu falo, é uma troca, são conexões. Né? E ali faz com que uma ajude a outra. Então, se eu preciso de um serviço, eu vou ver quem é ali do grupo que faz. Lógico, você então, vai priorizar o grupo, legal, muito legal. Então, é um grupo que eu me senti acolhida, e estava logo no começo. O grupo, ele tem 1 ano e 3 meses só, é bem recente. Então, foi um movimento muito legal. E é muito legal também quem estiver nos assistindo e quiser replicar, de repente, na sua cidade, com o seu grupo, de repente pode até entrar em contato com vocês para pegar uma expertise aí do que vocês fizeram. Para que a gente possa aí auxiliar. E eu falo que assim, em cada cidade, em São Paulo, a gente não via muito isso por conta de ser muito grande. Então, a gente fala... Mas lá, a gente tem o Sebrae que nos auxilia. Então, o Sebrae, ele acaba dando também cursos, palestras. Então, a gente consegue conectar as meninas. Se alguém que dá aula tem a oportunidade de também aplicar um curso no Sebrae. Então, se você na sua cidade precisa, procure a prefeitura, procure a Sebrae, porque eles acabam dando toda essa rede de apoio. Nós tivemos muito. É muito apoio? Nós tivemos. E estamos tendo bastante. Que legal. É que eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eles querem oferecer esse tipo de conteúdo e eles encontrarem um grupo que tenha realmente essa motivação, esse interesse, né? Só vai alimentando isso.
E eu queria te perguntar um pouquinho, né, que a gente estava conversando lá atrás, a respeito das suas linhas de atendimento, né? Então, a gente estava falando bastante sobre as terapias, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos grupos que você atende, né? A faixa etária, falar um pouquinho do seu atendimento clínico, né? Para as pessoas que... Porque muitas vezes, assim, né? As pessoas acham que você buscar um terapeuta, né? Um psicanalista ou algum outro tipo de terapia é só quando você está com algum problema, né? Mas não, de repente você pode buscar, né, otimizar seus potenciais, assim, e, enfim. Queria que você falasse um pouquinho de quem você atende. Isso é bem interessante você falar, porque a gente fala que as pessoas procuram a terapia quando elas chegaram no estágio, assim... Não, é o último crise recurso. de ansiedade, tô em pânico, né? E eu falo que, assim, não espere chegar a isso. A ansiedade todos nós sabemos que nós temos. Porém, se ela vai dar o start daquele gatilho de uma crise, né? Ou se ela está ativa, a gente tem que entender o que está disfuncional. Para aí sim, mas você não precisa chegar a esse ponto. Não precisa ter uma crise séria, né? Incapacitante. Não. Eu falo que a terapia, tô legal. O que eu vou então buscar na terapia? O autoconhecimento. Exato. Da gente entender os nossos limites, entender até onde a gente pode chegar, né? De ter o autocontrole em determinadas situações. Porque eu falo, na nossa vida a gente vai ter aí situações que a gente vai ter que lidar, né? Ou com uma dor, ou com uma mágoa, né? Com uma perda. Isso vai acontecer. Então, se você está um pouco mais preparado, não é que você não vai sentir. Falo também, se falar que você não vai sentir, é mentira. Não, mas né? É do ser humano, né? Você vai sentir, porém, você vai lidar melhor com aquela situação, né? Você não vai entrar naquela crise, ela vai ser mais rápida. Então, uma outra coisa que também eu acho interessante falar, para quem está iniciando, a gente fala assim, eu quero só atendimento infantil, eu quero só atendimento para adultos, idosos, ou seguir uma linha. É muito importante que você sinta um pouquinho de cada, porque só na prática você vai identificar o que realmente te dá aquele prazer, né? Eu falo que eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, isso é fato, tem projetos que a gente trabalha muito com as mulheres, não só mulheres empreendedoras, mas outros. Sim, aí vai também. Falar já. Que eu gosto muito, mas tem a questão também de você entender, por exemplo, atende crianças, é a minha forte? Não, não é. Mas eu tive que sentir na prática, se realmente, né? Me identifico, mas não é realmente uma linha que eu sigo. Hoje, eu sigo linha de uma pessoa mais madura, de pessoas que estão, sim, em crise, né? Mas de pessoas que também vêm em busca aí de uma autoestima, de um autoconhecimento. E também terapia de casal, que hoje realmente isso tem, assim, uma busca muito grande, muito grande. Tem busca? Que legal. Tem busca, mas por parte... primeiro, das mulheres. Imagino, né? Que sim. Mas depois os homens acabam aí se entregando, e se eles confiam, aí pronto. Então, aí o processo realmente fica muito mais fácil. Mas é raro, eu não tive nenhuma experiência de que algum dos casais o homem não quis mais. Não. Eu achei que sim, que acontecia do homem falar, não, chega, não tem nada a ver isso, não está ajudando. Não, eu não tive nenhuma experiência assim, mas eu falo que a terapia de casal é muito importante a gente entender primeiro o indivíduo, não só a gente iniciar aí com o casal. Então, o indivíduo a gente tem que entender o que tem aquele indivíduo, o que veio. A psicanálise, a gente trabalha aí essa criança interior, né? Sim. Então, a gente entende aí o que veio desde dessa gestação, porque muitas vezes isso atrapalha, muitas vezes não, né? Isso 98%. Olha... Eu acho que uma das coisas que deve ser difícil também, porque, por exemplo, quando a mulher consegue, né, que o esposo, enfim, né, que o parceiro busque, né, também essa terapia, muitas vezes ela acha que você vai se tornar uma aliada dela, né? Exato. Né? Como que você faz para ela entender que não, olha, tipo, na verdade eu sou uma profissional, eu tô com um distanciamento, né, para dar um suporte para vocês.
né? Como que é isso? Porque ela pode ficar frustrada e aí ela mesma boicota. Ah, não, ela tá me ajudando. Tá dando razão pra ele. Tá dando razão pra ele. Isso acontece. E isso é até legal você comentar, porque é algo que, por isso que eu gosto de trabalhar também isolado os dois. Para que ele crie também uma confiança. Porque falar, minha mulher me trouxe até aqui, Deve ser amiga dela. Exatamente, é amiga, ela vai contar, então eles se sentem... E quando eles entendem, se eles me perguntam alguma coisa da esposa e eu falo, não sei sobre, né? E aí eles começam, porque eles também, né? Exatamente. Não, quer buscar informação. O que ela tá falando de mim? Exatamente. Aí, né? Então, isso é legal, existem algumas dinâmicas que a gente utiliza. E aí, ele entende que, ok, né? E aí, tem coisas que, de repente, eu não sei, né? Mas a gente sente que, eu vou contar alguma coisa, vamos ver se vai ter alguma repercussão para a próxima semana. E ele vê que não, porque não é isso, né? Não é sobre isso. E aí, a gente começa a trabalhar e quando gera essa confiança, eles realmente, né? Se abrem, se sentem à vontade. Então, primeiro eu trabalho no isolado, para que ele também me conheça, para que ele crie esse vínculo, essa confiança, porque tem que ter, né? Não adianta, terapeuta você tem que confiar. Lógico. Né? E sentir à vontade para contar, né? Para contar, que seja, né? Todos ali os monstrinhos, né? E aí depois segue muito mais fácil. Então, assim, são casos, não tem casos específicos, são de vários tipos, então a gente fala que existe uma questão aí de traição, existe uma questão de autoestima, existe o ciúmes, existe relacionado a jogos, então assim, são... Questões financeiras, né? Sim. Então não tem algo que seja sem a maioria por isso. Não. Ah, não? Não tem. Não tem. E Cláudia, você acha, por exemplo, todo casal tem jeito? Tem. Qualquer casal, assim, pode ter acontecido muita coisa, uma história pesada. Você acha que dá pra... Eu acredito que, assim, só não tem jeito realmente se não há um sentimento. Né? Porque isso pode acabar. E aí, se não existe aquele sentimento, algo que te desperte... Eu falo que até a paixão, ela pode estar ali morna. E aí, você vai usar movimentos para que dê aquele, né? Que possa aí florescer um pouco mais. Então, isso a gente consegue estar trazendo. Tem esses recursos? Legal. Tem. Mas tem que existir aí realmente um carinho, um respeito. Agora, se realmente existe uma questão de traição e não tem mais aquela troca... Aí é difícil. Violência, né? Aí não tem como. Não. Aí fica mais difícil. Eu falo que assim, claro que se houver algo que seja abusivo, não é legal. Então, você também faz um trabalho para que, de repente, aquele casal veja que eles teriam que se encaminhar para um término, assim, tranquilo, né? Não litigioso. Você já passou por alguma experiência assim? Que houve um término? Não. Olha que legal. Não, nunca passei, assim, por nenhum término. Eu falo que, claro, a gente tem que usar toda a linha profissional, e isso é fato. Porém, eu, Cláudia, eu prezo muito para a família. Então, eu acho que se houver oportunidades, a gente tem que fazer essa união. Fazer dar certo. Dar certo, né? Então, eu prezo por isso. Então, eu acho que eu sempre tento ver alternativas. Claro, é como eu digo, se houver que ser... Se eu visualizar que tem alguma coisa que está doendo, ou que realmente não tem jeito, mas nunca aconteceu, então não... Legal. Ou que uma das partes não consegue superar alguma coisa. Exatamente, mas assim, nunca teve de abuso, nada assim tão porque acho que nesses casos eles nem procuram, acho, né? Ajuda, uma coisa meio velada. Um advogado direto. Fica velado, porque... E assim... É até interessante também, outra coisa que eu achei muito importante, porque eu vou fazendo análise das situações, né? Eu adoro. E uma coisa que é importante, tem casais de 23 anos e tem de 74. Olha! Então, eu acho que é muito importante a gente entender que pode ser lá no comecinho que você acha que... Poxa, será que não vai dar certo? E tem alguma coisa que eles precisam aprender. Pode nem dar certo, mas com certeza você vai aprender para suas próximas relações. E a de 74 é também entender que às vezes fala, poxa, será que eu vivi uma vida inteira com alguém que realmente não faz sentido? Então, isso também... Fica aquela frustração, exatamente, aquele sentimento. Exatamente. E foi engraçado que um caso, com 74 anos, começou por conta da política. Da eleição? Da eleição. Então, pensavam completamente diferente. Falou, eu acho que eu estive com uma vida inteira com uma pessoa que não pensa como eu. E aí, você tem que trazer
Então, foi também, para mim, foi uma experiência muito interessante. Eu li uma matéria essa semana passada falando que tem sido muito frequente casais com mais de 50 anos juntos buscando separação, né? Então, é meio maluco isso para a gente ver, né? Então, acho que até o aumento da longevidade da população trouxe demandas que não existiam antes. Quer dizer, antes, de repente, a gente via, né? Às vezes, a mulher ficando viúva muito cedo, enfim. Hoje, não. O casal, ele vai perpetuando e, de repente... uma questão política pode trazer um movimento aí, né? De, poxa, será que eu tô com essa pessoa e realmente não conhecia ele durante todo esse tempo, né? Então, aí, não são ideias diferentes, posicionamento. As pessoas começaram a se posicionar mais. E quando você se posiciona, você assusta o outro. Porque a mulher não se posicionava tanto, principalmente nessa faixa etária. Já era uma coisa mais... deixa. Exatamente. Ela acabava aceitando, né? E hoje a mulher tem um posicionamento diferente. Então, a mulher se posicionou, ficou ali complicado. E como que é desculpa, como que é a dinâmica do atendimento? Primeiro, você atende os dois juntos, separado, algumas juntas, algumas separadas? Eu atendo separado, isso de início é separado, não tem como estar juntos, porque realmente aquele momento eles acham que ali é o momento de lavar roupa suja. Então, eu atendo separado, entendo um pouquinho de cada um, entendo um pouquinho aí dessa questão da história pessoal de cada um, porque... a gente tem que entender o primeiro que está ali guardadinho, né? E o que está levando para essa relação. Quais são as relações dos pais, de toda aquela o histórico, né? E depois, sim, no casal. E muitas vezes a gente entende, poxa, não estão preparados ainda para estarem juntos, fazendo juntos. Aí a gente separa novamente e depois, lá na frente, faz juntos. O término é juntos. Porque aí tem que ter aquele momento. Tem um tempo de duração do tratamento, vamos dizer assim. E não tem como a gente falar assim, esse vai ser 3 meses e depois junto. Não. Porque muitas vezes, no segundo mês, você já pode estar ali com os dois e muitas vezes não. Esse tempo, falo que de terapia, não tem como a gente mensurar. Cada um é uma situação e cada história, né? Cada contexto. Então, a gente tem que entender ali. E se a gente sentir que está preparado, a gente faz a união. De repente não deu certo, separa novamente. Vamos tentar se matar, vamos separar. Porque às vezes eles acham que ali é aquele momento de que você não consegue falar em casa. Né? É como se você fosse uma mediadora que aí os dois vão poder... Porque a gente fala que também um grande contexto de tudo isso do casal é a falta de comunicação. É a falta de comunicação que realmente existe aí, ou não sabe como comunicar, como verbalizar aquilo que você sente, então você vai levando, chega um momento que você não aguenta, né? E você acessar também o que você está sentindo, né? Eu acho que a gente estava falando isso. A mulher, muitas vezes, ela tem uma preocupação, né, em fazer um inventário dos seus sentimentos, das suas emoções. Pensa mais sobre isso, né? E o homem é mais desconectado, ele acha que isso, muitas vezes, é uma coisa que não tem a ver com o masculino, né? Então, e já aconteceu, por exemplo, de alguém trazer, por exemplo, o filho para você atender... né, ou um adolescente, alguma coisa, e você, de repente, descobrir que o filho realmente não era o problema, que você precisava tratar o casal. Eu tô vivenciando uma situação agora. Olha. O filho, né, foi primeiro que eu atendi, depois a mãe veio conversar, né, e nós entendemos que eram os pais, né, e aí o filho parou, já teve alta, e agora eu faço atendimento com os pais. Perfeito. Então, mas esse foi um caso também. Um caso. Mas pode acontecer, né? Acho que quando você tem experiência, você consegue ver, assim, o que é mais urgente, o que é mais importante. Né? Essa questão da família, eu acho que é algo que é o que eu mais trabalho, realmente. É entender o contexto todo familiar. De como que você vive na sua casa, o que acontece ali. Porque as relações são isso, né? E muitas vezes é algo que você está ali vivenciando, alguma dificuldade na família. Então, a gente tem que entender todas as pecinhas, né? Perfeito. Cláudia, fala um pouquinho, né, desses projetos que você tem em relação à autoestima feminina, né? Então, a gente conversou bastante, né? Então, a gente queria entender um pouquinho, assim, como começou isso, né? E quais são as alternativas que hoje, por exemplo, quando alguém te procura...
né? Porque eu acredito que você atenda muita coisa relacionada a compulsões alimentares, questões de autoestima, né? Hoje, com essa questão das redes sociais, as pessoas estão muito expostas, né? Muita insatisfação com a aparência, com o corpo, né? E hoje a gente recebe muito julgamento, né? Porque Demais, você se expõe, você acaba recebendo um feedback da sua exposição, né? Na verdade, durante esse processo, conhecendo muitas mulheres lá e cada uma de um ramo de atividade, eu falo que essa troca é legal exatamente por isso. Nós fomos criando alguns projetos, né? Nós aí eu participei de 3 projetos. Um é o Transforma Você, que foi o nosso primeiro. O Transforma Você, a gente trabalha com a parte emocional, com a parte nutricional e com a parte de imagem. Então, esses 3 pilares que a gente entende aí, o que é que tá ali doendo, né? Então, nesse primeiro momento, o Transforma Você, a gente entende o que você está ingerindo e não está digerindo. Né? O que está ali pesando para você? Porque muitas vezes é uma emoção, porque você entra num processo nutricional, eu acho que você vai poder me falar ainda melhor, né? Mas, porque você entra ali num processo e você vê que não vê evolução sobre aquilo. Então, a pessoa se alimenta e muda, faz uma dieta, né? Muda aí a alimentação, né? Isso, não é uma dieta. Uma reeducação alimentar e vê que não está evoluindo. Resultado. E aí a gente entende que o que está ali, qual é a emoção que está ali que você não está conseguindo. E aí a gente vai entender um pouco essa emoção, porque é o que a gente fala, coisa que tem lá atrás e está impactando. E a imagem, porque durante esse processo você não se olha bem. Você está ali se olhando, você não está se gostando, e aí é muito pior. Então a gente vê que você pode estar com como você está, esse olhar para você, né? Que dá para. Então, esse movimento desses 3 pilares que nós trabalhamos. Isso a gente fez lá em Indaiatuba e nós fizemos também em Elias Fausto. A prefeitura de Elias Fausto nos chamou para estar fazendo para 20 mulheres para a população que estavam com obesidade e com diabetes. Né? E aí, eles fizeram uma seleção. Como eles ficaram sabendo, assim, do porque nós levamos. Que legal. Vocês apresentamos o projeto. E aí, a prefeitura foi muito receptiva. Elias Fausto é uma cidade do lado de Indaiatuba, uma cidade menor, né? E nós fizemos na UBS. Nossa, e ficamos lá 3 meses. Então, um projeto a gente fez de 3 meses, porque é o tempo que a gente consegue aí fazer, trabalhar a emoção, trabalhar a educação alimentar para que ela pudesse, né? Então, a gente viu que era um grau de obesidade e também quem tem o diabetes, porque precisa dessa ajuda. Sim. Então, nós fizemos para esse grupo de 20 mulheres. E como foram os resultados? Foi muito bom, foi muito bom. Tenho, hoje, clientes que seguem comigo, né? Porque acabou o projeto, mas elas quiseram seguir aí na terapia. Então, elas vão de Elias Fausto para Indaiatuba para fazer. Ou, às vezes faz online, né? Mas também tem essa questão. Então, foi um projeto que para a gente também foi muito bacana. É um projeto que a gente gosta muito, que estamos aí expandindo. O segundo projeto eu fui, na verdade, convidada, que foi o Destrave Digital. Aí foi para trabalhar essa questão das mulheres empreendedoras, que muitas vezes aí vem a questão aí, eu não consigo me destravar porque eu sou tímida. E não era uma timidez, é o julgamento, né? O medo daquele julgamento. Então, nós trabalhamos também a parte digital, a parte emocional, entendendo se era uma timidez ou medo do julgamento, o que estava ali travando, né, ela, e a parte de imagem, porque essa exposição da imagem. Fala que a imagem é muito importante também nessa questão. E depois nós fizemos o Espelho, Espelho Meu, que também nós trabalhamos essa mulher, como ela se olha no espelho. Né? E aí a gente trabalhou a parte emocional, trabalhamos a parte que isso leva muito, né, da autoestima, trabalhamos a parte da imagem e nós temos também uma fisioterapeuta que trabalhou também essa parte de postura, né, e ela até veio com também de como que você pode, frases que você pode aí trabalhar todos os dias, se olhando. Então, tudo isso a gente fez também eu falo, as meninas às vezes falam workshop, eu falo que são vivências, né? Então, a gente fez aí uma vivência bem diferente também. O Espelho, Espelho Meu foi o último que nós fizemos, então foi algo também muito bacana, diferente.
Sim, e eu acho que relacionando isso com a parte nutricional, né, e de saúde, o que a gente percebe muitas vezes no atendimento é que o processo, muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela vê 2 pontos. Então, ela vê eu acima do peso, do jeito que eu não quero, e magra. Só que ela não entende que é todo um caminho que ela vai ter que buscar, né? De buscar a roupa que favoreça, a maquiagem, a gente já trouxe aqui, né? Maquiadora, enfim... Né? É um percurso, não é um túnel que a gente um portal. Exatamente, que a gente passa, dimensional, né? Seria ótimo se fosse, mas... É a mesma coisa da terapia. Então, eu faço um mês, poxa, mas eu não vi resultado. Eu acho que hoje, né, Cláudia, você sente isso? Porque eu sinto muito isso. Muito. Mudou muito, né? Pelo menos no meu trabalho como nutricionista, a pessoa, ela vem em uma consulta e aí, depois de 4 dias, ela te manda mensagem falando que ela não teve resultado. E ela desiste. Exato. Né? É igual, eu fiz um mês de terapia, mas eu não vi resultado nenhum. Falo, você está no primeiro mês. Muitas vezes, o primeiro mês são 4 consultas ou 2, porque vai depender se vai ser de 15 em 15 ou semanal. Você não acha que vai resolver todas as demandas da sua vida inteira? Eu falo, quantos anos você tem, né? 30. Poxa, 30 anos que você viveu tanta coisa. Não vai ser em um mês, né? E a mesma questão, como que a gente muda a nossa alimentação em um mês? Assim, tão rápido, e cria aquela, eu falo que nós temos aí as barreiras dos 21, 30, 60, 90 dias. Tem pessoas que precisam até 90 dias para criar um hábito, uma rotina. Então, a gente tem que também usar isso a nosso favor e entender que isso precisa virar um hábito, virar uma rotina, virar uma chavinha. Né? O nosso cérebro, ele precisa disso. Não, e a vida é muito dinâmica, né? Uma hora você tá com tudo organizadinho, tempo para ir na academia, né? Para fazer um supermercado. De repente, você tem lá um problema de saúde na família, aquilo vira tudo, né? Do avesso e aí, assim... E aí a pessoa fala, nada funciona para mim. Não, você precisa passar por aquela turbulência, né, para se reorganizar. Então, eu acho que, pelo menos para a gente, como Nutri, é muito importante quando o paciente tem um suporte, né, de uma equipe multidisciplinar, como vocês têm, né, um suporte de terapia, porque aí realmente ele consegue quebrar essas objeções, né? Eu não consigo, que muitas vezes não dou são conta. Autossugestões Exatamente. Que é só para te tirar do caminho, né? Autossabotagem. Exatamente. Né? Muito. Então, assim, o seu cérebro fica, isso não funciona, é cansativo, não sei o quê, olha, você está perdendo tempo, e aí você fala, realmente. Não vou fazer nada. Nós fizemos uma palestra até para as mulheres empreendedoras, que as pessoas falam assim, para fazer essa parte sente dor, né? O processo sente dor. Eu falei, nem sempre sente dor. O processo não precisa ser doloroso, né? A gente pode ter aí... Pode ser prazeroso, exatamente, né? Exatamente, mas quando você se permite, quando você olha com outro olhar para tudo isso, né? Você fala, poxa, não, eu realmente estou afim, eu quero essa mudança, eu quero me sentir bem, né? Então, eu falo que é isso que a gente aplica aí, por exemplo, no espelho meu também, de, poxa, primeira pessoa entender que ela quer se sentir bem, que ela quer aquilo, para depois sim incluir isso. Não é uma punição, porque muitas vezes a gente fica assim, nossa, estou de dieta. Agora vou ter que... Não é uma punição que você está se Por isso que até eu corrigi o dieta, porque você falou em dieta, parece que fica pesado. Sim. Né? E não é. Não, e até o significado da palavra dieta foi muito deturpado. Significa estilo de vida, né? E as pessoas colocaram como uma coisa punitiva e restritiva, mas não é isso. Não necessariamente. Não necessariamente. E eu acho que o que você propõe, né, e o seu grupo propõe, é que você tem que ter outras fontes de prazer, né, Cláudia? Porque eu acho assim, quando você tira, por exemplo, alimentos que são muito recreativos e tal, né, você percebe que se a pessoa não coloca outra coisa no lugar, então, por exemplo, ela frequentar uma reunião como essa que vocês fazem, é um momento para ela. É um momento que ela é a prioridade, que ela vai estar se relacionando com pessoas diferentes, fora daquele mesmo círculo, que muitas vezes, né, já tem aquele peso. Então, eu acho que a comida, ela acaba sendo uma coisa a mais, e não o protagonista. E que ela vai estar ali na frente, ela vai se apresentar, ela vai ser aplaudida. Isso
Quem é que não gosta? Exatamente. Né? Então, aí ela começa, opa, peraí. Não, eu sou capaz também, exato, não é? Exato. Eu falei alguma coisa que interessou as pessoas. E a gente sempre faz com que elas se apresentem, com quem elas falem um pouquinho sobre elas, né? Tem algumas que realmente é um pouco mais difícil, porque aí existe alguma dor, então já fica, né? Mas a gente vai deixando no seu tempo, sentindo isso, respeitando o momento de cada uma. Esses projetos que você citou, eles são reuniões, é isso? Ou são projetos que a pessoa individualmente é atendida? Como que funciona? Ela, na verdade, o Transforma Você, a gente pode fazer tanto em grupo, quanto a gente faz no indivíduo. Tá. Então, se a pessoa quer fechar com a gente durante 3 meses, 6 meses, a gente também fecha esses 3 pilares. Né? Mas a gente também fecha grupos, Tá. Né? Que a gente, em um dia. Então, a gente pega um sábado e a gente faz também. Lógico que não é a mesma coisa, porque a gente fala, gente, é um dia. Esse um dia a gente está ali plantando uma sementinha. Lógico. Né? Porque não tem. Vai despertar alguma coisa ali para que você busque. Exatamente. Porque realmente um dia não exige tem. muito. Agora, o Espelho Meu a gente fez, na verdade, um até o momento. E agora, a nossa... Eu falo que trabalha com a imagem, a Marina, ela teve o bebê agora, então provavelmente a gente começa, a partir daqui uns 2 meses, a gente já retoma. Então, são grupos fechados, é um dia, é uma vivência, aquele momento que você tem ali para se desconectar. E algo que eu sempre falo nas minhas redes sociais, que vocês falaram agora, é realmente você identificar aquilo que te dá prazer. Então, eu falo muito em pausas. Eu falo, nós temos que ter pausas semanal, pausas diárias, que é o momento que você tá ali, pega um café, se conecta com você, faz alguma coisa que você gosta, escuta uma as amigas, música. né? Exato, vai encontrar para tomar um café, sair um pouquinho da sua rotina. A gente não tem que ter pausas só uma vez por ano, uma vez por mês. Não. Até porque muitas vezes se torna estressante, né? Você se sente na obrigação de se divertir porque é carnaval. Às vezes você não tá. Você só quer deitar. E a pausa não necessariamente ela é você ficar assistindo Netflix. Né? Eu falei, claro que se você gosta, se te dá prazer, ok. Mas busque, eu falo assim, eu adoro estar na estrada, dirigir, então é o meu momento. Então eu busco fazer isso sempre que eu posso. Eu acho que assim, os homens, nesse ponto, eles estão muito na nossa frente. Sim. Porque eles fazem. Não, eles fazem. Eles dão um jeitinho. Dão um jeito, entendeu? E eles simplesmente saem. Sai. Sim. E a gente tem que também replicar. Falar, olha, então você vai de quarta, eu vou de terça. Exato. Você vai ficar com as crianças e tchau. Por quê? A gente, no fundo, a gente tem um peso. Sim, é como se você de fosse fazer só coisas o que único responsável. Ai, não, porque, poxa, eu vou gastar esse dinheiro que eu poderia comprar roupa pro meu filho. Mas não é isso. Não. É lógico, eu também... Não. Ou senão assim, ele não sabe fazer. Não sabe ficar com as crianças. Então, a gente mesmo acaba colocando, podando. E aí, é ótimo, não é? Ela não deixa eu fazer nada. Mas, muitas vezes, a gente que... Eu até, esse final de semana, conversando num grupo de mulheres, e a mulher falou assim, todos os dias eu tenho que fazer almoço e janta, porque o meu filho e o meu esposo não comem a mesma comida. Eu falei, porque você permitiu. Sim. Né? Eu falo assim, nós vamos permitindo. Né? Agora, e o que você quer? Eu falo, gente, não é para entrar em conflito, mas tem que ter o equilíbrio. Tem que estar legal para todo mundo, porque senão é aí que começa essa questão aí de... Você se comunicou que você não gosta? Não quer mais fazer, você quis tá até legal, ontem, hoje né? você não quer As pessoas mais. mudam, Exato. Então se comunique, fala, poxa, então vamos dividir um pouquinho eu, um pouquinho você, tem que estar legal para todo mundo. Então 3 dias da semana eu faço, mas os outros 3 dias eu não quero. Então, essa comunicação... E tem que bancar, né? Porque às vezes você você faz, e aí você tem uma resposta negativa e você já recua. Né? Eu acho que no trabalho terapêutico também é esse suporte. Eu, pelo menos, na terapia que eu faço com a minha psicóloga, eu vejo que uma das papéis mais importantes é ela te dar o suporte quando vem a negativa. Né? É manter, né? Então, você sabe que você tem que ali... manter. E a mesma coisa da alimentação.
você tem que manter. Com certeza, né? Porque a pessoa vai falar, não, mas agora não tem mais doce nessa casa, não tem... Não, mas olha, tem a fruta, tá tudo organizadinho, né? Então, porque a gente escuta muito isso do paciente, né? Ai, não, mas eu não faço dieta porque, já tenho que fazer 2, 3 tipos de comida. Mas e você? Você também é uma pessoa. Você também eu come, amo salada, né? mas eu não faço porque ninguém come. Mas você come. Exatamente. Né? Então, eu acho que esses projetos, eles colocam, né, a mulher num lugar de protagonista, que ela não é menos importante, ela não é uma prestadora de serviço para o marido e para a família. Né? Ela é uma parte integrante daquele grupo. Eu acho que hoje um grande desafio acredito eu, para os terapeutas, é colocar isso sem que a mulher ache que tem que ser uma inimiga do homem, não é? Porque você tem que tentar trabalhar em conjunto, né? Exatamente, e colocando essa comunicação e o equilíbrio. Eu falo que tudo que o extremo, né, gera essa dor, gera essa indisposição. Então, esse equilíbrio de você estar sempre aí mostrando os dois lados, né? Tem que estar legal para mim. O ceder é muito importante, mas não é o ceder sempre. Né? Então, assim, também ceder do outro lado, ter esse equilíbrio. Então, eu falo que é isso que a gente planta essa sementinha, né? Que a mulher começa a ter uma posição, se sentir importante, se sentir amada, em sentir que ela consegue, que ela é capaz. Isso também na questão da mulher empreendedora, porque gera dúvida, poxa, não, mas e se eu... E também tem uma outra questão, né? A mulher empreendedora, quando de repente ela começa a se destacar e financeiramente ela está acima do esposo, aí também gera uma questão em casa. E gera mesmo. Gera. Isso gera. Então, a gente também tem que mostrar que, assim, não... Né? Como que você vai se posicionar para esse marido, como você vai trabalhar isso. Então, é toda essa parte, assim, envolve... Por isso que eu falo que, assim, eu atendo, né, homens, mas a mulher realmente é algo que eu gosto me fascina trabalhar com as mulheres. É um universo infinito. Porque você trabalha vários pilares na mulher. Né, da autoestima, do empreender, do mãe, da esposa. Então, olha quanta coisa a mulher ela tem que ter aí. Né, de tudo, porque ela é a dona do lar que a gente fala, né, ela tem que ser a empresária, ela é a mãe, ela é a esposa. Não, e hoje tem aquela coisa da geração sanduíche, né, que cuida dos filhos e dos pais, né, Cláudia? Também. Você percebe isso, essa sensação de que a pessoa se sente muito sobrecarregada, porque muitas vezes a pessoa não é nem dos pais, ela tem que cuidar muitas vezes do sogro e da sogra, porque o marido também, ele dá aquele passinho atrás, fala, não, mas minha mulher veio, fala que ela leva só. Eu vejo porque os pacientes que eu atendo, as pacientes, elas falam muito isso, né, que uma das coisas que são... obstáculos a esse autocuidado é que, assim, além dela cuidar dos filhos, tem os netos e tem os pais e o sogro também. Então, Nossa, aí, meu Deus. Filhos, né? A geração árvore completa, genealógica. Né? E assim, não é uma, duas, meu Deus. né? Então, assim, muitas vezes as pessoas... algo comum, né? É muito comum, né? Então, você vê que a pessoa, assim, ela começou ela começou a academia, né? Comprou marmitinhas, tal, não sei o quê, aí, de repente, sei lá, a sogra sofre uma queda. É muito comum isso. Então, aí ela passa 2 meses tendo que... Então, a pessoa te liga, desmarca a consulta em cima, tal. Só que, de repente, daria para ajustar. Porque ela não precisa ficar 24 horas, né, dando uma assistência. Comum. E muitas vezes... Eu acho que a gente tem que ter essa força de falar, não dá. Não dá, exatamente. Olha, filha, eu não posso ficar com meus netos que eu amo, mas porque eu também tenho minhas coisas, não é? Sim. Eu falo que, assim, a questão da Mulher Maravilha, né? A gente não vai deixar de ser Mulher Maravilha. Só que também nós temos as nossas limitações, a gente cansa, né? A gente é Mulher Maravilha e tá tudo bem, mas a gente precisa respeitar os nossos limites, porque senão a gente não consegue. Porque a Mulher Maravilha humanamente impossível, vai no cabeleireiro, né? Lavar louça também, né? Porque a gente vê a Mulher Maravilha lá, né? No episódio, né? Mas assim, fica com raiz branca também. Também, tá tudo bem. Por aí vai. Né? Então, a gente tem que ter mas também tem que ter o seu momento de você falar, largar tudo e pronto. Sim. E eu falo que, uma das coisas também que eu falo bastante, inclusive no meu Instagram, é que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho que seguir, a faxina tem que ser no sábado. A faxina tem que ser na sexta. Não.
tem que estar legal para você. Poxa, se hoje eu não tô afim, eu não tô legal, eu não vou fazer. Amanhã eu faço. Senão você fica com aquele peso, né? De, poxa, limpar a casa é um peso para você. Então, você quer dizer, no dia que você poderia descansar, você já tem um cronograma de mais vira uma trabalho, tortura, né? E não tem uma regra. O pessoal também que gera uma questão da ansiedade da segunda-feira, né? Ai, começou a semana. Segunda-feira. Te gera aquela ansiedade. E não tem uma regra. Hoje tem muitas pessoas que trabalham no domingo e folgam na segunda, que não era, eu falo, que não é só mais o feirante. Isso mudou bastante. Então, assim, faça aquilo que faça sentido para você, dentro da rotina que você vive, porque para cada um tem uma rotina. Não adianta a gente se espelhar no outro, vai depender daquilo que a gente está vivenciando. Então, você tem que ter aí a sua rotina, entender o que cabe para você, o que fica melhor para você, né? E por isso que eu falo do autoconhecimento, do autocontrole, não, que eu acho que nessas vivências que vocês fazem, eu acho que esse conteúdo vem, né? Porque de repente você colocar num papel, a gente vê muito no atendimento isso, que a pessoa, a rotina dela, ela é coordenada, por exemplo, pelas atividades extra-classe do filho, ou ela é coordenada, sei lá, exatamente, pelo dia da faxina, então... Não, né? Então as coisas mudam, a vida aí a gente muda. vive esperando a sexta, Exatamente. né? E você perde aí 5 dias. Exatamente. Que você poderia ter muitos momentos felizes. É isso que você falou, esperando a sexta. E, na verdade, nem sempre o sábado é daquela maneira. Exatamente. Aí você se frustra. No dia seguinte. Exato. Né? Aí vem a frustração, aí vem a ansiedade. Então, assim, criar expectativa dos dias. E eu acho que isso traz muito o que você falou, porque de repente, assim, você tá, né, lá com a sua programação da faxina, mas você vê que seu marido, ele não abre mão daquele futebol no sábado. Por que a gente não pode também, né, fazer? Desculpa, sábado. E aí, então a casa tá caótica, né? Então todo mundo vai entrar numa rotina de arrumação. Exato. Vai ser mais rápido. Não é vingança, né? É você poder oferecer também. Eu acho que isso é muito importante, porque foi se criando uma coisa de um sentimento de vingança. Exato. E não é esse o caminho, né? Educação, né? As pessoas, por exemplo, às vezes você tem 2 filhos adolescentes que, tipo, eles não fazem absolutamente nada e esperam tudo. E você vai cedendo. Você vai entregando. E quando você começa a fazer por a questão de vingança, birrinha, né, que a gente fala, pronto. Aí você já vai criando aquilo, aquela capa, e aí aquilo começa. Uma semana faz outra, semana faz outra. E aí começam as discórdias, né? A competição ali dentro de casa, né? E não precisa disso. Né? Então, a gente fala que é tornar isso mais leve, entender, se comunicar, falar o que você não gosta, o que não tá legal, que eu não tô a fim de cozinhar hoje, que se alguém em casa quer fazer... Fique à vontade. Mas é verdade. É que eu acho que é um pouco dessa comunicação não violenta, né? Porque eu acho que, assim, a gente precisa aprender a comunicar aquilo que não é, né, um elogio, vamos dizer, para a pessoa, mas de uma forma leve, né? Você manifestar o seu desejo de uma forma que, ok, né? Não precisa, como você falou, ser uma disputa, não. Agora você vai ver, na hora que eu jogar tudo em cima, né? Aquela coisa de jogar no ventilador. Não precisa disso, né? Então... E aí, quando você vai acumulando, uma hora vai jogar. E aí vem, né? Uma hora vai se transbordar. Vai. E quais ferramentas você usa, Cláudia, para, por exemplo, para que a mulher se sinta segura, para... Esse é um trabalho que a gente fala que é meio que de formiguinha, né? Então, entender que, assim, ela tem que ter o momento dela, entender que ela tem que ter a pausa, que ela vai cuidar do trabalho. Eu falo sempre, assim, a questão de você procurar evoluir fazendo um curso, tendo mais conhecimento. Então, essa busca de você estar sempre conhecendo algo, evoluindo nesse processo, isso ajuda muito. Porque você começa a olhar e falar, poxa, que legal, eu fiz esse curso e eu quero aplicar. Então, quando você começa a fazer essas vivências, não necessariamente só a terapia, porque também tem muitas mulheres que são resistentes. A terapia também. Tem ainda? Tem.
Tem. Eu achava que já tinha super. Não, também tem. Então, vamos fazer uma vivência, aí a pessoa entende, poxa, legal. Uma vivência, o que é uma vivência? A vivência, a gente tem aquele momento que eu falo com as meninas, algumas, o marketing chama de workshop, né? E eu falo a vivência é que você ter aquele momento de uma vivência, uma experiência diferente naquele dia. Tá. Então, a vivência do espelho, espelho meu. Você vai identificar aquilo que está te doendo, aquilo que está te incomodando, por que você está com dificuldade de olhar no espelho, por que você está com dificuldade de se vestir, o que está ali travando você, o que está faltando. Então, você vai dar aquele primeiro start naquele dia, porque você vai entender durante aquele dia tudo que a gente passou. Eu falo que assim, a gente, claro, trabalha para um grupo. Porém, eu não gosto dessa questão de trabalhar só para o grupo. Eu vou bater um papo com você, eu vou entender. Você vai fazer uma atividade. Nessa atividade, eu vou entender o que você colocou ali. Porque não é para todo mundo igual. Desenhos, meditações. Eu começo com meditação, eu peço um desenho. Então, eu vou fazendo algumas coisas. Brinco com tintas que a gente faz ali. Ó, spoiler, né? Brinco aí com tinta, volta uma questão da infância. Então, aí vem a questão da imagem, que ela também faz aí alguns testes. Então, com isso, eu consigo ali identificar, lógico, né? São grupos que não são muito grandes, porque senão a gente também não consegue fazer. Né? Mas eu falo que a gente tem que ter essa questão do indivíduo, porque cada um ali é uma situação. A gente fala que está todo mundo ali com a... Não, cada um tem algo que precisa ser despertado. Cada um tem algo que precisa se acolher e entender, né? Então, aí a gente dá aquela... E isso já vai plantar aquela sementinha. Poxa, realmente, isso aqui eu poderia mudar. Mas para essa mudança, o que eu vou buscar? Eu vou buscar uma rede de apoio, eu vou buscar treinamentos, eu vou buscar empreender, eu vou buscar um trabalho novo. O que está ali para cada um é algo, né? Realmente é difícil você colocar todo mundo no mesmo pacote. Exatamente. Né? E aí essa pessoa vai sair dali querendo buscar algo a mais. E ela tem que dar continuidade, né? Porque não é só... Fiz uma vivência legal, se te deu um despertar muito bacana e houve aí uma mudança... A gente teve uma experiência bem interessante no prédio onde eu moro, então teve uma atividade que foi feita com vários profissionais, tal, e você vê como as pessoas realmente elas compram essa ideia de repente você passar uma manhã fazendo, né, uma atividade de relaxamento, de meditação, né, então quando termina você vê que as pessoas também recentemente a gente fez, né, o piquenique saudável, que teve atividade física, tal. Então você vê que assim, às vezes quando você junta pessoas com o mesmo objetivo, você vê que o resultado ele é sempre surpreendente. Sempre. Né? De óleos essenciais, enfim. Né? Eu acho que também tem muita coisa e aí, quando essas pessoas estão ali juntas, elas vão conhecer outras histórias. Outras pessoas vão se conectar. Poxa, legal. E isso no Mulheres Empreendedoras a gente faz muito. De conectar mulheres que têm a ver com aquele... Olha, por exemplo... A gente fez no Dia das Mães. Então, a gente coloca quem trabalha com óleos essenciais, quem trabalha com escalda-pés. Então, elas fazem um projeto juntas e aplicam alguma coisa. Claro, a gente está falando aí de uma questão empreender, né? Então, você começa a unir pessoas e elas já começam a trocar ideias e começam a desenvolver. Até de repente, sei lá, você conhece pessoas que, sei lá, ela tá cozinhando para ela, mas sobra muita coisa. De repente, olha, você cozinha marmita e eu compro também, porque aí a gente faz uma compra no atacado, enfim, eu acho que tudo tem solução, né? Se você tem um desejo de realmente fazer uma mudança, eu acho que é muito... realmente a quebra desses bloqueios, né? E eu acho que esse tipo de grupo vê que, olha, para ela funcionou, deu certo, né? Às vezes a gente precisa acreditar que é possível dar certo. Também, hoje, né? Também, porque a gente só acredita quando a gente vendo na coleguinha, né? Exatamente. Aí você fala, poxa, olha, realmente ela teve resultado. Então, eu vou tentar. Funcionou, houve uma mudança, né? Sim. É sempre assim, né? A maioria das pessoas buscam aquele, olha, eu gostei daquele resultado, então eu vou... Não, as pessoas falam assim, vai lá você, depois se der certo pra você, eu vou. Fala, né? Então, é por aí mesmo, com certeza.
E, Cláudia, quem quiser, por exemplo, participar de um grupo, de uma das vivências, ou passar com você, onde te encontra? Tem um Instagram? Tem o Instagram, Cláudia Serra Terapeuta. Lá também tem o link, onde pode estar me chamando no WhatsApp. E as vivências também, para que a gente possa estar passando as datas, ou transforma você, porque pode ser individual. Por exemplo, se um grupo aqui de São Paulo tem vontade, um grupo de amigas, assim, vocês... do prédio, vocês têm como se deslocar até aqui? Temos. A gente já vem conversando aí um pouquinho sobre algo que a gente quer estar fazendo aqui em São Paulo, com um grupo aqui em São Paulo, que seria do Espelho, Espelho Meu, né? Mas também nada impede. Até porque também tem uma outra questão do Transforma Você, que é tanta coisa, né? Que às vezes a gente... E do Transforma Você, a gente também faz em empresas. Então, por exemplo, a empresa, a gente tem esses pilares, mas a empresa fala, poxa, eu gostaria nesse momento trabalhar a parte só emocional, ok? Eu gostaria de trabalhar a parte emocional e nutricional, ok? Não, eu quero trabalhar a parte dos 3, a imagem, né? A gente precisa daquele up aqui na empresa, ok? Então, também nas empresas a gente faz. Que legal. Isso a gente tem feito lá em Indaiatuba, né? Mas está aberto aqui também para São Paulo. Com certeza, legal. Então, se precisarem aqui também, a gente faz em grupos pequenos, também a gente consegue estar trazendo. Aos finais de semana também. Então, às vezes consegue um grupo de amigas que quer, ou alguma empresa quer promover, eu acho muito legal isso. Porque plantar essa sementinha, né? Certamente, eu falo que quando a empresa fecha pelo menos um dia com essa vivência, o colaborador, ele volta muito diferente. Não, totalmente. Né? Eu falo assim, ele precisa daquele momento. Fala, poxa, que legal. Sente valorizado, Exatamente, exatamente. Então, isso também é bem interessante. Legal. Eu adorei. Foi muito gostoso. Dá vontade de fazer tudo, né? Dá vontade de se inscrever para tudo. Por favor. Né? Com certeza, legal, gente. Cláudia. A gente espera que numa outra oportunidade você venha de novo. Né? Eu agradeço, meninas. Eu agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, tanto da minha história quanto dos projetos, que são projetos realmente, que eu sempre falo, projetos vivos, que eu gosto muito, que me dá muito prazer. Eu falo que o olhinho brilha, né? E o coração fica quentinho. Realmente são coisas que eu gosto muito de estar fazendo. E a gente está sempre aí buscando mais conhecimento porque a gente precisa sempre estar aí buscando mais conhecimento, ensinamento, troca. Né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho. Legal. E a gente, então, deixa o convite. Sigam a Cláudia nas redes sociais. Isso. Sigam também a nossa página no Instagram, que a gente nunca fala, né, Rê? Mulheres de Alma. E se inscrevam no canal, ativem as notificações, né, para receber também a lembrança, né, dos nossos episódios, que sempre chegam para vocês aí às terças-feiras, às 16h22. E é isso, pessoal. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.